Gênesis capítulo 43. A fome na terra continuava muito severa. Tendo eles acabado de consumir o mantimento que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltai e comprai um pouco de alimento para nós. Mas Judá lhe respondeu: O homem nos advertiu claramente, dizendo: Se vosso irmão não estiver convosco, nem vereis a minha face. Se queres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e compraremos alimento para ti. Mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porque o homem nos disse: Se vosso irmão não estiver convosco, nem vereis a minha face. Israel então perguntou: Por que me fizeste este mal, revelando ao homem a existência de vosso outro irmão? Eles responderam: O homem perguntou particularmente sobre nós e sobre os nossos parentes. Vosso pai ainda vive? Tendes mais um irmão? Nós lhes respondemos conforme estas perguntas. Por acaso podíamos saber que ele diria: Trazei vosso irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: Envia o rapaz comigo. Nós nos levantaremos e iremos, para que sobrevivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Tu o cobrarás de mim. Se eu não o trouxer de volta a ti e não colocá-lo na tua presença, serei culpado para sempre diante de ti. Se não tivéssemos nos demorado, certamente já estaríamos de volta pela segunda vez. Então Israel, seu pai, lhes disse: Se tem de ser assim, fazei isso. Tomai dos melhores produtos da terra, nos vossos alforjes, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, essências aromáticas e mirra, nozes de pistache e amêndoas. Levai convosco prata em dobro, e levai de volta convosco a prata que foi devolvida na boca das vossas bagagens. Bem pode ter havido algum engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem. E que o Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia diante do homem, para que ele deixe vosso irmão e Benjamim voltarem convosco. E eu, se me forem tirados os filhos, sem filhos, ficarei. Então os homens pegaram o presente, prata em dobro, nas mãos e Benjamim. E levantando-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao encarregado de sua casa: Leva estes homens para minha casa, mata um animal e prepara tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José havia ordenado, e levou-os à casa de José. Então os homens ficaram com medo por terem sido levados à casa de José e diziam: Fomos trazidos aqui por causa da prata devolvida nas nossas bagagens da outra vez. Foi para nos acusar, nos dominar, nos fazer escravos e tomar os nossos jumentos. Por isso eles se aproximaram do encarregado da casa de José e falaram com ele à porta da casa: Meu senhor, na verdade descemos para cá da outra vez para comprar mantimentos, e quando chegamos à estalagem, abrimos nossas bagagens e a prata de cada um estava na boca de cada bagagem, a prata no peso exato. Assim, tornamos a trazê-la conosco e trouxemos mais prata conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem colocou a prata em nossas bagagens. Ele respondeu: Ficai em paz, não temais. O vosso Deus, o Deus de vosso pai, deu-vos um tesouro nas vossas bagagens. A vossa prata chegou-me às mãos.
e trouxe-lhe Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água para lavarem os pés. Também deu forragem para os seus jumentos. Então eles prepararam um presente para quando José chegasse ao meio-dia, porque tinham ouvido que iriam comer ali. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe o presente que tinham consigo e inclinaram-se diante dele até o chão. Então ele lhes perguntou como estavam e prosseguiu: Vosso pai, o homem de idade avançada de quem falastes, está bem? Ainda vive? Eles responderam: O teu servo, nosso pai, está bem e ainda vive. Então abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E disse: Deus seja gracioso para contigo, meu filho. E comovido em suas entranhas por causa de seu irmão, José saiu depressa e procurou onde chorar. E entrando em seu quarto, ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. E contendo-se, disse: Servi a comida. Então lhe serviram separadamente, e a eles também em separado, assim como aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, por isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele, desde o primogênito até o mais novo, conforme a idade de cada um, e os homens se entreolhavam atônitos. Então ele mandou servir-lhes das porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a de qualquer outro. Então beberam e festejaram com ele. Capítulo 44. Depois disso, José deu ordem ao encarregado de sua casa, dizendo: Enche de mantimento as bagagens dos homens, tanto quanto puderem levar, e põe a prata de cada um na boca da bagagem deles, e põe a minha taça de prata na boca da bagagem do mais novo, com a prata do seu trigo. E ele fez conforme a palavra de José. Logo que veio a luz da manhã, despediram os homens, eles com seus jumentos. Quando eles já haviam saído da cidade, sem terem se distanciado muito, José disse ao seu encarregado: Levanta-te e persegue os homens. Quando alcançá-los, dize-lhes: Por que pagaste o bem com o mal? Esta não é a taça em que meu senhor bebe e de que se serve para adivinhar? O que fizestes foi uma maldade. Quando eles alcançou, repetiu-lhe as mesmas palavras. E eles responderam: Por que, meu senhor, diz tais palavras, longe de teus servos fazerem semelhante coisa? Trouxemos de volta, desde a terra de Canaã, a prata que achamos na boca das nossas bagagens. Portanto, como furtaríamos prata ou ouro da casa do teu senhor? Aquele dentre os teus servos que for encontrado com a taça morrerá, e também nós seremos escravos do meu senhor. Ao que ele respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Quem foi encontrado com a taça será meu escravo, mas vós outros sereis inocentes. Então cada um colocou sem demora sua bagagem em terra e a abriu. E o encarregado procurou, começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo, e a taça foi achada na bagagem de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, cada um pôs a carga do seu jumento e voltaram à cidade. Judá chegou com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava lá, e eles se prostraram em terra diante dele. E logo José lhes perguntou:
que foi isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Judá respondeu: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Deus descobriu a maldade de teus servos. Seremos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele na mão de quem a taça foi achada. Disse José: Longe de mim fazer isso. O homem na mão de quem a taça foi achada será meu escravo, porém vós outros podeis subir em paz para vosso pai. Então Judá aproximou-se dele e disse: Meu senhor, peço-te que deixes o teu servo dizer uma palavra ao meu senhor, e que a tua ira não se acenda contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Tendes pai ou irmão? Respondemos a meu senhor: Temos pai já idoso, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno, cujo irmão está morto. Ele é o único que ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: Trazei-o a mim, para que meus olhos o vejam. E quando respondemos ao meu senhor: O menino não pode deixar o pai, pois este morreria se ele o deixasse, tu respondeste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a meu pai, teu servo, e lhe dissemos as palavras de meu senhor. E nosso pai disse: Retornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas nós lhe respondemos: Não podemos descer. Mas, se nosso irmão mais novo for conosco, desceremos, pois se nosso irmão mais novo não estiver conosco, não poderemos ver a face do homem. Então meu pai, teu servo, nos disse: Sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu da minha casa e eu disse: Certamente foi despedaçado e nunca mais o vi. Se também me tirardes este e lhe acontecer algum desastre, fareis aos meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo. Portanto, se eu voltar a meu pai, teu servo, sem levar conosco o menino, porque sua alma está ligada a dele, acontecerá que ele morrerá quando vir que o menino não voltou. Teus servos farão os cabelos brancos de nosso pai, teu servo, descer com tristeza ao túmulo, porque teu servo ficou responsável pelo menino diante de meu pai, dizendo: Para sempre serei culpado diante de meu pai, se não o trouxer de volta a ti. Agora peço-te que teu servo fique como escravo de meu senhor em lugar do menino, e deixe o menino subir com os seus irmãos. Pois como subirei a meu pai se o menino não for comigo? Não quero ver o mal que sobrevirá a meu pai. Capítulo 45. José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: Fazei com que todos saiam da minha presença, e ninguém ficou com ele quando se revelou a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó. Então José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos: Aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me diante de vós,
para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do Faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhes: assim diz teu filho José. Deus me colocou como senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos e as tuas ovelhas, os teus bois e tudo quanto tens. Eu te sustentarei ali, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não caias na pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. E os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim veem que é a minha própria boca que vos fala. Revelai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que viste, e fazei meu pai descer depressa para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. José beijou todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Somente depois disso seus irmãos falaram com ele. Esta notícia foi ouvida na casa de Faraó. Os irmãos de José chegaram, e isso agradou o Faraó e seus servos. E o Faraó ordenou a José: dize a teus irmãos que façam assim: carregai os vossos animais e parti, voltai à terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti é ordenado dizer-lhe que façam assim: levai da terra do Egito carros para trazer vossas crianças e vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. E não vos preocupeis com vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os israelitas. José lhes deu carros, conforme a ordem do Faraó, e deu-lhes também provisão para o caminho. E deu a cada um deles muda de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do Egito, 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para o caminho, sim, para seu pai. Assim enviou seus irmãos e, ao partiram, lhes disse: não brigueis pelo caminho. Então eles subiram do Egito, foram para a terra de Canaã, até Jacó, seu pai, e lhe anunciaram: José está vivo e é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó fraquejou porque não acreditava neles. Mas quando lhe contaram tudo que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que Jacó enviara para levá-lo, o seu espírito se reanimou. E disse Israel: basta, meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes de morrer.